Fala, meus amigos, mais um vídeo de opinião e análise aqui do GP da Espanha da Fórmula 1, GP que marcou aí a 7ª etapa do calendário aí da Fórmula 1 de corridas, e a gente vai falar do domínio, mais uma vez, da Red Bull e de Max Verstappen, mas já tá ficando uma coisa repetitiva, então a gente vai falar de números, até porque o Max Verstappen já tá começando a atingir números interessantes para a carreira dele, chegando em nomes importantíssimos do automobilismo, além de já ter passado alguns nomes marcantes. Então a gente vai falar sobre isso do Max Verstappen e a gente vai falar também da Mercedes, Ferrari e Aston Martin. Ferrari e Aston Martin muito mais por conta do treino ruim que os dois fizeram de classificação no sábado, e ontem no domingo se refletiu na corrida essa questão também. Meus amigos, falar de Red Bull e Max Verstappen tá ficando repetitivo, é um domínio absoluto na temporada, muito pela capacidade técnica do Max, que já mostrou isso em várias outras corridas, em outras temporadas, e a Red Bull com o RB19 mostrando uma superioridade técnica que as outras equipes ainda não conseguiram alcançar. Beleza, dito isso, repetidamente, vamos falar em números, até porque o Max Verstappen está atingindo números interessantíssimos na carreira dele e que vale a pena a gente ressaltar aqui, atingindo nomes importantes do automobilismo, marcas importantes do automobilismo, principalmente na categoria, na Fórmula 1. Então a gente vai trazer para vocês aqui algumas coisas, alguns dados interessantíssimos que o Max Verstappen já alcançou e tem potencial para alcançar ainda mais na carreira dele. Lembrando que ele só tem 25 anos de idade, é muito novo, então a gente tem aí pela frente vários recordes a serem quebrados pelo Max Verstappen, se ele continuar do jeito que está, mantendo o nível que está, que é imbatível. Então vamos a eles. Com a vitória no GP da Espanha, o Max Verstappen chegou a 40 vitórias na carreira, ele está uma vitória de igualar o Ayrton Senna, então assim, são números expressivos, números importantes. Outra coisa interessante na carreira do Max Verstappen, que foi o 6º hat-trick dele, hat-trick que na Fórmula 1 a gente entende como pole position, volta mais rápida e vitória. Já foram 6 só do Max Verstappen, e ele está ali atrás do Ayrton Senna também, que o Ayrton Senna fez 7 hat-tricks na carreira, atrás do Alberto Ascari, do Sebastian Vettel com 8, do Alain Prost com 8, e ali no topo da lista temos Michael Schumacher com 22 e o próprio Lewis Hamilton, que ainda está em atividade, com 19 hat-tricks. Então assim, a gente tem potencial, a gente tem chance de ver, o potencial do Max Verstappen indo longe nesses números, nesses quesitos aí da Fórmula 1. Também foi terceiro Grand Challenge para o Max Verstappen. No caso, Grand Challenge a gente entende por pole position, volta mais rápida, vitória e liderança do início ao fim. No topo da lista temos Jim Clark com 8, o Hamilton vem em segundo com 6, o Alberto Ascari em terceiro com 5. O Max Verstappen fez a terceira no GP da Espanha, no caso nesse domingo, tá na 10ª posição. Tem chão ainda para chegar e vai chegar com toda certeza, eu acredito nisso, até porque é um garoto muito talentoso. E foi o 9º grande prêmio do Max Verstappen de liderança do início ao fim. Quem já conseguiu essa proeza? Lewis Hamilton lidera a lista com 23 vezes, Ayrton Senna em segundo com 19 vezes, Sebastian Vettel em terceiro com 15 vezes, e a gente vai ver o Verstappen lá na 8ª posição com 9. Então, como eu já falei, o Max Verstappen está atingindo números interessantíssimos na carreira dele com relação a essas estatísticas, a esses acontecimentos, a esses dados da Fórmula 1, dados que valem a pena a gente acompanhar, dados que valem a pena a gente ver de perto, porque está sendo a história da carreira desse cara sendo escrita na nossa frente e ultrapassando nomes absurdos, gigantescos da história da Fórmula 1. E a gente tá vendo isso de perto, a história acontecendo e sendo reescrita na nossa frente.
Só o tempo vai dizer se a gente vai ver o Max Verstappen chegar e ultrapassar grandes nomes do automobilismo, como o próprio Hamilton, como o Schumacher, enfim, como Ayrton Senna. Em alguns quesitos, Ayrton Senna está na iminência de passar em número de vitórias, mas em outros quesitos ainda tem um caminho a ser percorrido, e eu acredito que o Max Verstappen tem toda e total condição disso, e basta só a Red Bull, ou a eventual equipe que ele for passar daqui a alguns anos, enfim, dar condição para ele de conseguir atingir essas metas, essas estatísticas. Dito tudo isso sobre o Max Verstappen, agora a gente vai falar sobre a Mercedes. A Mercedes, que mostrou certa evolução, já mostrou no GP de Mônaco, com todas as atualizações, sidepod novo, asa nova, tudo novo, essa versão do W14B, né, entre aspas. Então, no GP de Mônaco, a gente viu ali o Lewis Hamilton em quarto e o George Russell em quinto, e agora no GP da Espanha, a Mercedes conseguiu finalmente um bom resultado, conseguiu ali segundo lugar com Hamilton e terceiro lugar com o George Russell, destronando ali o lugar cativo do Fernando Alonso, da Aston Martin. Mas a Mercedes, ela mostrou agora que está no caminho certo. Vamos ver as próximas corridas, o que a Mercedes consegue melhorar em relação às outras equipes. Conseguiu no GP de Mônaco mostrar alguma coisa, mas por ser um circuito de ruas travado e tudo, não deu um gostinho pra gente do que realmente tinha evoluído. E o GP da Espanha, a pista lá na Catalunha, mostrou todo o potencial do carro, melhorou bastante a Mercedes, e os resultados estão aí para quem quiser ver. Apesar do entreveiro entre Hamilton e Russell no treino, a corrida transcorreu para os dois de maneira tranquila, apesar do toque do Norris no Hamilton na largada, que depois bagunçou o carro do Norris de um jeito que ele não conseguiu mais se levantar durante a corrida, ficou lá embaixo, lá entre os últimos. Enfim, foi uma corrida muito boa das duas Mercedes. Os dois pilotos também fizeram uma ótima corrida, inclusive o Lewis Hamilton foi eleito o piloto do dia por votação popular. Eu também votaria no Hamilton. Fez uma corrida consistente, uma corrida tranquila, e uma coisa que chamou a minha atenção durante a corrida, e eu acredito que tenha chamado a maioria dos fãs, dos caras que acompanham viciadamente a Fórmula 1, foi que a Mercedes estava tratando muito bem os seus pneus. Ou seja, o consumo de pneus dos dois carros estava excelente. O carro não estava sendo um devorador de pneus, como é o caso da Ferrari, que tem um bom ritmo de treino, mas na corrida deixa a desejar, cai. Então a gente vai falar disso já já. Só acompanhar mesmo, evolução tá aí, o resultado tá aparecendo. No Mundial de Construtores, o resultado fica mais evidente ainda, porque a gente vê uma Mercedes ali com 152 pontos, né? E o vice-campeonato da Mercedes está bem palpável. Quem pode ameaçar a Mercedes é a Aston Martin, com 134 pontos. A Aston Martin não fez uma boa prova, a gente vai falar. E a Ferrari como quarta força, quem diria, fechando ali com 100 pontos. Teve esse probleminha entre os dois ali no treino classificatório, que se desentenderam um pouco, mas eu acredito que essa questão tenha sido resolvida entre quatro paredes ali, os dois e o Toto Wolff, até porque a Mercedes tem um histórico de literalmente batidas com pilotos do time. Eu acredito que a Mercedes tenha controlado ali o ímpeto dos seus dois pilotos. O Hamilton não tem nem comentários, heptacampeão mundial, multicampeão, não tem o que falar. E o George Russell querendo mostrar serviço, é um jovem talento, quer aparecer, e a Mercedes tem que administrar esses dois caras aí, um multicampeão e um jovem querendo destronar um multicampeão dentro da equipe. Falando de Aston Martin agora, não dá para chegar ali, olhar para o pódio e não ver o Fernando Alonso no pódio. Em 7 corridas foram 5 pódios do Fernando Alonso, do espanhol, na temporada. Terceiro lugarzinho ali cativo dele. Dobradinha da Red Bull, tava ele ali, terceiro lugar, mostrando a força da Aston Martin na temporada, como segunda força ali do grid, bem distante da Red Bull, é verdade, em termos técnicos, né, de equipamento, mas bem diferenciada em relação às outras equipes. Porém, no GP agora da Espanha, a gente já viu uma certa diferença entre
os carros da Mercedes e da Aston Martin. Os carros da Mercedes sendo muito superiores aos carros da Aston Martin, principalmente agora nesse GP da Espanha. O ponto assim que pode ter corroborado para que essa superioridade ocorresse se o Fernando Alonso não tivesse a competitividade que se esperava na corrida foi o fato dele ter avariado o assoalho do carro no treino classificatório, no Q1 do treino classificatório, que ele foi dar uma passeada firme na brita e avariou ali o carro dele, comprometendo o treino dele e posteriormente comprometendo a corrida. Fica difícil agora mensurar como a Aston Martin vai administrar essa rivalidade com a Mercedes, que melhorou demais o carro. A gente tem uma Aston Martin ali que já foi competitiva e que agora está deixando de ser, pelo menos o GP da Espanha deixou isso evidente. Pode ter acontecido alguma avaria firme no carro do Alonso, no assoalho, a ponto de comprometer? Pode, mas eu acho que a superioridade da Mercedes se reflete até inclusive na tabela de classificação do campeonato, e a gente vê uma Aston Martin numa queda de produção, principalmente com o Fernando Alonso. Sintoma disso é o Fernando Alonso deixando de aparecer no pódio. Vamos ver se na próxima corrida a gente vê essa superioridade da Mercedes ou despontar, ou essa superioridade da Mercedes ser igualada pelo trabalho do pessoal da Aston Martin. Lembrando que a Aston Martin está em terceiro lugar no Mundial de Construtores com 134 pontos, pertinho da Mercedes ali que tem 152. O Stroll, ele fechou ali de certa forma num resultado interessante, inclusive na frente do Alonso em sexto lugar. O Alonso chegou em sétimo, foi um bom resultado, marcou ali 8 pontinhos, o Alonso levou 6, então acredito que tenha sido no pior dos mundos um bom resultado para Aston Martin diante de tudo que aconteceu desde o treino classificatório e durante a corrida também. Bom, fechando o vídeo falando da Ferrari, a Ferrari que tem sido uma decepção muito grande para mim, na minha opinião, aqui em 2023. A Ferrari só vem decaindo com o andar da temporada, vem caindo em termos de desempenho, de qualidade e de resolução dos problemas do modelo anterior de 2022, que esse ano continuam se repetindo de maneira crônica já, e a Ferrari não consegue dar jeito, não consegue resolver, não consegue imprimir um ritmo de corrida que permita aos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc brigarem por maior quantidade de pontos e brigarem por pódio com determinada frequência, como vem fazendo a Aston Martin, como vem fazendo a Mercedes. Fica difícil falar mal de uma equipe tão grande, tão tradicional, tão importante para a história da Fórmula 1 como a Ferrari, e dizer que a Ferrari é hoje a quarta força do grid, por incrível que pareça. No começo da temporada, a Mercedes era essa quarta força. No treino classificatório, um bom ritmo do Carlos Sainz, conseguindo chegar ali e fazer o segundo lugar, e a gente vê o Charles Leclerc com problemas assim difíceis de resolver durante o tempo ali do treino. O Charles Leclerc reclamando muito do carro ao longo do treino, tanto que ele foi eliminado no Q1 e largou lá de trás, conseguiu um bom resultado ali, não pontuou, né? Chegou em 11º, não conseguiu os pontos não conseguiu atingir a zona de pontuação. Ficou a uma posição disso, infelizmente, mas o Carlos Sainz também reclamou durante a corrida do consumo do pneu, falou que estava sem aderência na traseira do carro, e isso atrapalhou muito a corrida do Carlos Sainz. A Ferrari com esse ritmo de corrida muito ruim ainda e exageradamente consumidora de pneus. O Charles Leclerc fez uma corrida de recuperação do jeito que dava, o Carlos Sainz fez tudo o que dava para fazer com o carro da Ferrari, perdendo rendimento por conta do pneu, e aí sobrou para o Carlos Sainz um quinto lugar, somando ali 10 pontos, o que não é de todo ruim. Pelo menos a Ferrari não sai zerada desse GP, visto tudo que aconteceu durante o treino e durante a corrida. E fica difícil para a Ferrari, visto que eles não conseguem resolver, não conseguem dar cabo de problemas crônicos durante toda a temporada do ano passado, e então fica muito difícil para a Ferrari conseguir ambições maiores na temporada com esse carro. Então a gente provavelmente vai ver
uma Ferrari buscando soluções, buscando alternativas, mas ainda não encontrando o jeito certo de conseguir sanar esses problemas, pelo menos não até agora, e eu acredito que não nas próximas 4, 5, 6 corridas a Ferrari consiga isso. Infelizmente, com 7 corridas já realizadas, a Ferrari vem de um desempenho muito ruim na temporada até aqui. GP da Espanha de 2023 da Fórmula 1, esse foi o meu humilde vídeo com a minha humilde opinião, análise de tudo que eu enxerguei como fã, como gearhead apaixonado de automobilismo, de cultura automotiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Para se inscrever no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. É muito importante vocês continuarem dando essa força. O canal vem ganhando inscritos, vem crescendo e é esse combustível que vem me alimentando para que eu possa trazer conteúdos cada vez mais legais para vocês. Estou fazendo shorts aqui no canal de F1 do dia, todo dia um carro de Fórmula 1 diferente, contando uma breve história, números, dados sobre o carro. Então dá uma olhada nos shorts que tá bem legal, beleza pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!